Bom dia a todos e a todas. Vamos iniciar a sexta sessão ordinária. Vereadores presentes. Vereador Denise Almeida, Everaldo Silva, Misael Prestanista, Jesuíno Araújo, Flávio Nascimento, Jojó Guerra, Saulo Holanda, Biai, Tony Magalhães, Vinícius Castelo e Vladimir Labanca. Com 9 vereadores presentes, declaro aberta a sexta sessão ordinária. E peço à vereadora Denise Almeida que faça a leitura do trecho da Bíblia Sagrada. Bom dia a todos e a todas. É a palavra do Senhor, senhor presidente. Diz assim, no livro de João, capítulo 15, versículo 12, diz: o meu mandamento é este, amem-se uns aos outros como eu os amei. Quantos dizem amém? Minuta da quinta reunião ordinária da Câmara Municipal de Olinda, realizada no dia 18 de março de 2024, sob a presidência do vereador Saulo Holanda. Às 10 horas e 30 minutos do dia 18 de março de 2024, realizou-se no plenário da Câmara Municipal de Olinda a quinta reunião ordinária, sob a presidência do vereador Saulo Holanda. O presidente promoveu a abertura da reunião ordinária, procedeu com a verificação da presença dos vereadores. Vereadores presentes: Bruno de Melo, Misael Prestanista, Jojó Guerra, Dete Silva, Biai, Tony Magalhães, Labanca, Vinícius Castelo, e Vladimir Labanca. Observando o número regimental, o presidente pôde proceder com a instalação da sessão. Vereadora Denise Almeida prosseguiu com a leitura do trecho da Bíblia Sagrada. Livro de Salmos e capítulo 55, versículo 22. O presidente realizou a leitura da minuta da quarta reunião ordinária, realizada no dia 11 de março de 2024. Em discussão, a ata da quarta reunião ordinária. Não houve quem quisesse discutir. Em votação, não houve discordância alguma. Aprovada a ata da quarta reunião ordinária, o presidente prosseguiu com a leitura do expediente. Encerrado a leitura do expediente, o presidente declarou aberto o livro de oradores. O primeiro orador foi o vereador Jojó Guerra, discursou e concedeu a parte ao vereador Vladimir Labanca. Dando sequência ao livro de oradores, a vereadora Dete Silva discursou, concedeu a parte ao vereador Jojó Guerra. Com o livro de oradores, o vereador Jesuíno Araújo discursou e concedeu a parte à vereadora Dete Silva, Jojó Guerra. Encerrando o livro de vereadores, o presidente fez a verificação dos vereadores presentes. Vereadores presentes: Denise Almeida, Misael Prestanista, Felipe Nascimento, Jesuíno Araújo, Flávio Nascimento, Saulo Holanda, Dete Silva. O presidente encerrou a sessão ordinária, convocando a próxima para o dia 25 de março, no horário regimental. Ao final desta sessão, foi constatada com consonância com o livro de presente dos vereadores a presença dos vereadores Denise Almeida, Felipe Nascimento, Misael Prestanista, Jesuíno Araújo, Flávio Nascimento, Jojó Guerra, Dete Silva e Saulo Holanda. O horário do encerramento desta sessão foi 11 horas e 30 minutos. Com a minuta lida da quinta reunião ordinária, coloco ela em discussão. Em discussão, não havendo quem queira discutir. Em votação. Quem concorda, permaneça como se encontram. Aprovado. Leitura do expediente da sexta reunião ordinária. Projeto de decreto legislativo. Projeto de decreto legislativo 03/2024,
vereador Flávio Nascimento. Concede a medalha ao mérito a Luiz Magalhães, o senhor Márcio Fernando Ferrari dos Santos. Projeto de decreto legislativo 4/2024, Flávio Nascimento. Concede medalha ao mérito a Luiz Magalhães, o senhor Carlos Alberto Dantas Valença. Projeto de lei ordinário, projeto de lei número 024, autoria do vereador Flávio Nascimento, dispõe sobre a realização de avaliação da saúde nas crianças que ingressarem na educação infantil das escolas e creches da rede pública municipais de Olinda. Projeto de lei número 025/24, vereador Flávio Nascimento, sobre a instalação de brinquedos adaptados para crianças com deficiência em locais públicos, fazer praças, parques e escolas públicas do município de Olinda. Projeto de lei número 026/2024, autor vereador Flávio Nascimento, dispõe sobre o atendimento prioritário aos diabéticos nos casos de realização de exames médicos em jejum total no município de Olinda. Projeto de lei número 027/2024, vereador Flávio Nascimento, institui o Fevereiro Laranja, mês da conscientização e sensibilização sobre o tratamento de leucemia no município de Olinda. Vereador, projeto de lei número 028/2024, vereador Flávio Nascimento, dispõe Abril Verde, mês de conscientização sobre a saúde e segurança do trabalho no município de Olinda. Projeto de lei número 029, vereador Flávio Nascimento, dispõe sobre a instituição da Semana Municipal Mobilização para o plantio de árvores, templo de planta no âmbito do município de Olinda. Projeto de lei 030/2024, vereador Flávio Nascimento, institui a campanha de atenção à gargueira no município de Olinda. Projeto de lei número 031, autor vereador Flávio Nascimento, institui Março Azul Marinho, mês da conscientização e prevenção do câncer de colo retal no município de Olinda. Projeto de lei número 032/2024, vereador Flávio Nascimento, dispõe sobre a implementação do Disque Saúde Mental da Mulher, um canal de atendimento visando fornecer apoio emocional e psicológico para mulheres em situação de vulnerabilidade no âmbito do município de Olinda. Projeto de lei número 033, vereador Flávio Nascimento, institui a Carteira Municipal de Identificação das Pessoas com Epilepsia, CMIP, no âmbito municipal de Olinda. Projeto de lei 034, autor vereador Flávio Nascimento, dispõe sobre a criação do programa Adote o Seu Quarteirão para incentivar a participação de moradores em conjunto com a Rede Municipal de Saúde no combate ao vetor da dengue, infestação de escorpiões e outros problemas relevantes de saúde em nosso município. Ofício número 309/2024, Lei de Jane Batista das Neves, secretária interina de Educação. Assunto: resposta ao ofício 84/2024, DL, requerimento de autoria do vereador Severino Barbosa Biai. Ofício 583, Secretaria de Saúde, secretária Ana Calu. Assunto: solicita os casos que porventura necessitem de informações quanto à localização de paciente na lista, esperado bem com a realização de algum exame, consulta, procedimento de cirurgia, devem procurar unidade de saúde do município. Requerimento 124/2024, vereador Jesuíno Araújo. Construção de uma praça de convivência no terreno da UPA de Rio Doce. Requerimento número 125/2024, vereadora Dete Silva, requer pedido de informação sobre a manutenção e a estrutura de passeio e lazer da Orla de Olinda. Requerimento número 126/2024, Dete Silva. Audiência pública sobre a falta de profissionais para garantir o atendimento educacional especializado em creches e escolas da rede municipal
do Ensino de Olinda, requerimento número 127/2024, autora, vereadora Dade Silva, realização de sessão solene homenageando os 102 anos do Partido Comunista do Brasil, para segunda-feira, dia 1 de abril de 2024, com todos os requerimentos lidos, com todo o expediente lido, convido para fazer a terceira RDQ da Fazenda, convido ao senhor secretário Luciano Brasileiro para fazer parte dos trabalhos. Também convido o senhor João Lira, secretário executivo de Planejamento, para fazer parte dos trabalhos. Vamos iniciar a audiência pública das metas fiscais da terceiro quadrimestre de 2023. Passo a palavra para o secretário Luciano Brasileiro, para iniciar a audiência pública. Bom dia a todos e a todas. Em nome do presidente da Câmara, vereador Saulo Holanda, saúdo os demais parlamentares aqui presentes. Audiência pública para apresentar as metas fiscais referente ao terceiro quadrimestre, concluso do exercício fiscal 2023. O marco legal, a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar número 101, de 4 de maio do ano 2000, pela qual, no seu artigo 9º, parágrafo 4º, define que até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública, na comissão referida no parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição, ou equivalente nas casas legislativas estaduais e municipais. O relatório de gestão fiscal é o anexo 1, que confere o artigo 54 e 55 da Lei de Responsabilidade Fiscal. O período, terceiro quadrimestre de 2023, que é o período que conclui o exercício fiscal do ano de 2023. Primeiro quadro que nós trazemos é o demonstrativo do montante aportado ao Fundo de Previdência Social do município. Nós sabemos que o fundo
previdenciário do município. Na realidade são dois fundos, um fundo financeiro e o fundo capitalizado. O fundo capitalizado é superavitário, já o fundo financeiro é deficitário. Para tanto, faz necessário todo mês, para a cobertura do pagamento da folha dos servidores aposentados, que a Fazenda repasse a título de aporte financeiro um valor mensal no montante suficiente à cobertura da folha de pagamento. E aí a gente traz o comportamento desse aporte nos últimos 4 anos, 2020, 2021, 2022 e o ano passado, 2023. Então nós temos que no ano de 2020 foi aportado no Fundo da Previdência, Fundo Financeiro, R$ 79.943.219,51. Em 2021, R$ 81.329.753,13. Em 2022, R$ 76.067.330,97. Houve uma redução do aporte financeiro no exercício de 2022, tendo em vista o aumento da contribuição do servidor e também da contribuição patronal, através de uma lei aprovada aqui na Câmara. Consequentemente, com o aumento das alíquotas, tanto do servidor quanto da contribuição patronal, no exercício de 2022, tivemos uma redução desse aporte financeiro. Porém, com o número crescente das aposentadorias, esse montante voltou a crescer no exercício de 2023, passando dos R$ 76.067.330,97 em 2022 para R$ 89.349.514,64 no exercício passado, 2023. Limite de despesas com operação de crédito. A base de cálculo para o limite de realização de despesa de operação de crédito em 2023, a receita corrente líquida foi de R$ 874.880.764,93. O limite legal é 16%. Esse limite é estabelecido no inciso 1, artigo 7º da Resolução 43 de 2001 do Senado Federal, que, no caso de Olinda, 16% sobre a receita corrente líquida daria R$ 139.980.922,39. O ano passado, Olinda fez uma contratação de uma operação de crédito denominada de Programa Finisa, junto à Caixa Econômica Federal, e recebeu R$ 20 milhões em 2 parcelas, a primeira de 8 milhões e a segunda de 12 milhões, para a realização de obras de infraestrutura. Isso representou 2,28%, ou seja, muito abaixo do limite de captação. Limite de despesas com antecipação de receita. A base legal é a mesma, o artigo 10º da Resolução 043 de 2001 do Senado Federal, e esse limite estabelecido nessa base legal é de 7%. Olinda não antecipou receita. Então não fez uso dessa prerrogativa. A previsão versus realizado da arrecadação, acumulada até o terceiro quadrimestre de 2023, ou seja, a arrecadação referente ao exercício fiscal de 2023. A previsão estabelecida na LOA
foi R$ 1.047.471.435,01. O valor realizado foi de R$ 1.009.964.172,36, 96,42% da receita prevista. Estratificando agora essa receita. As receitas tributárias, dentro do montante de R$ 1 bilhão previsto, a receita tributária, arrecadação própria, PTU, ISS, Imposto de Renda Retido na Fonte e demais taxas, previsto na LOA de 2023, totalizou R$ 203.074.000. Foi realizada R$ 248.856.786,71. Um incremento na receita realizada face à receita prevista de 22,54%. Contribuições para a iluminação pública e para o Fundo da Previdência, previsto R$ 47.767.000. Foi realizado R$ 55.828.259,01, ou seja, 16,88%. As receitas patrimoniais, laudêmios e aplicações financeiras, resultados das aplicações financeiras. Nós tínhamos previsto R$ 33.174.936,43 e foi realizado R$ 38.400.023,64, um aumento nas receitas patrimoniais de 15,75%. E as transferências correntes, FPM, ICMS, IPVA e IPI, como principais transferências correntes. Previsto R$ 324.089.200. Realizamos R$ 246.253.341,23, 75,98% da receita prevista. Isso implica numa queda bastante considerável nas nossas receitas referente a essas transferências correntes. Algo em torno de 24,2%. E as receitas de capital, que são as receitas dos convênios e emendas parlamentares, previsto R$ 136.639.483, previsto na LOA, e foi realizado R$ 26.097.275,74. 19,10%. Também uma frustração bastante considerável na captação desses recursos. Estratificando mais ainda a receita própria nos seus principais tributos. IPTU, previsto R$ 42.883.000, realizado R$ 37.197.918. ITBI, R$ 8.750.000, realizado R$ 10.599.788,29, 21,14% a mais. ISS, R$ 86.058.000 previsto, foi realizado R$ 109.125.119,93, 26,80% a mais. Estratificando as transferências correntes. FPM, previsto R$ 130.243.600, realizado R$ 100.380.298,01, 32,93% a menos. Então,
Essa informação significa dizer que Olinda tinha no seu orçamento de 2023 uma previsão de arrecadar 130 milhões, números redondos, com a transferência corrente do Fundo de Participação dos Municípios. O governo federal repassou 100 milhões, números redondos, ou seja, um déficit de 30 milhões a menos do que previsto na nossa LOA de 2023. ICMS, previsto 159 milhões 284 mil, realizamos 104 milhões 599 mil 777 reais e 20 centavos, 65,67% apenas da receita prevista. E isso apresentou para os caixas municipais um déficit de 34,33%. Em números redondos, havíamos previsto na LOA 159 milhões e foi arrecadado 104 milhões, ou seja, 55 milhões a menos com ICMS. IPVA houve um incremento, tínhamos 33 milhões e 900 previsto, realizou-se 40 milhões 929, 20% a mais de IPVA. IPI exportação, 600 mil previsto, arrecadou-se 344 mil. E o FEP, 2 milhões 818, arrecadou-se 3 milhões 258. O FEP é o Fundo Especial do Petróleo. E o Fundeb foi uma outra grande frustração nas receitas de transferência corrente, caso específico. A transferência corrente para o Fundo do Desenvolvimento da Educação Básica, havia a previsão de 140 milhões 485 mil e a Prefeitura de Olinda só conseguiu arrecadar 129 milhões 638 mil 715 reais e 65 centavos. Um déficit de aproximadamente 7,72%. Em números redondos, havíamos previsto 140 milhões, se arrecadou 129 milhões. A contribuição da iluminação pública, previsto 19 milhões 462 mil, se arrecadou 25 milhões 881 mil 906 reais 75 centavos, 32,99%. Agora vamos apresentar o total das receitas vinculadas, que conta como base para a aplicação dos recursos da educação. Essa receita vinculada totalizou em R$ 553.425.589,16 centavos, o que obriga a Prefeitura a aplicar 25% no mínimo, a ter aplicado 25% no mínimo dessa receita vinculada, desse total vinculado, que daria R$ 138.356.397,29. Olinda aplicou R$ 145.202.473,71, ou seja, 26,24%. As receitas vinculadas para aplicação do percentual em saúde totalizou R$ 539.854.456,89, que imputa uma obrigação de aplicação de R$ 80.978.000, equivalendo a 15%. O valor aplicado, R$ 104.254.722,85, 19,39%, ou seja,
4,39% a mais do que o percentual mínimo obrigatório de 15%. O próximo quadro é da execução das despesas. Aí, como os números são muitos, esta apresentação ficará disponível, como já está, no portal da transparência. E aí eu vou estar passando os percentuais de aplicação do orçamento por secretaria. Procuradoria-Geral do Município se aplicou 99,87% do orçamento previsto. Gestão de Pessoas e Administração, 99,21%. Fazenda, 98,58%. Secretaria de Governo, 99,46%. Educação, 99,78%. Saúde, 99,58%. Patrimônio, Cultura e Turismo, 92,89%. Segurança Cidadã, 99,99%. Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, 97,98%. Comunicação, 99,15%. Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia, 99,63%. Meio Ambiente e Planejamento Urbano, 98,80%. Gestão Urbana, 99,83%. Esporte e Juventude, 95,37%. E, por último, Mobilidade Urbana, 99,23%. Por esses percentuais, todas as secretarias executaram bem perto de 100% do seu orçamento previsto. A secretaria que menos aplicou da dotação orçamentária original foi Esporte e Juventude, com 95,37%. E a secretaria que mais aplicou foi Secretaria de Obras e Meio Ambiente, Planejamento e Controle Urbano. Obras, 99,61%. E Meio Ambiente, Planejamento Urbano, 98,80%. Sem mais números a apresentar, coloco-me à disposição da Casa para maiores esclarecimentos. Tem algum vereador que queira fazer alguma pergunta ao secretário Luciano Brasileiro? Não tendo nenhuma pergunta, encerro a terceira quadrimestre de 2023. E agradeço ao secretário executivo João Lira e o secretário Luciano Brasileiro. Obrigado, fiquem com Deus e vamos continuar a nossa sessão.
Dando reinício à sexta sessão ordinária, eu inicio o livro de oradores. Vereador Vinícius Castelo. Bom dia a todos e a todas aqui presentes, a todos que nos acompanham em casa, aqui no plenário. Primeiro, informar que hoje é um dia muito especial, inclusive para minha mãe, né? Veio ao mundo, parabenizá-la aqui publicamente, né? Uma das pessoas que mais me inspiram, uma mulher guerreira, né? Ex-empregada doméstica, sempre trabalhou e lutou pela sua família, pelos seus filhos, pela educação e principalmente por uma sociedade mais consciente, né, através de uma mulher que sabe o que é desigualdade e que direcionou seus filhos aí. Então, mãe, meus parabéns, né? Trazer aqui algumas questões importantes, recapitulando, né? Primeiro, agradecer ao meu partido, o Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras, né, que por unanimidade oficializou a minha pré-candidatura a prefeito nesta cidade, né? É uma luta diária constante, mas principalmente que dialoga com a classe trabalhadora. Importante evidenciar aqui que desde que eleito eu fui, né, principalmente contrariando as estatísticas, contrariando as narrativas, contrariando as possibilidades do que se é construir um mandato popular. A gente tem feito um trabalho que representa não só o Partido dos Trabalhadores, mas a federação, reconduzindo essa cidade para poder tornar as novas perspectivas uma luta, né, vivencial de quem entende do que é desigualdade, que tem muitas possibilidades. Olinda é uma cidade que carece não só de representação, mas principalmente de diálogo, carece de articulação, carece de entendimento amplo do que é, de fato, a potência imaterial, cultural e diversificada que existe numa cidade que se apequena pelo próprio ego, que se apequena por projetos que não, de fato, fazem a cidade emergir. Então, a partir do momento em que o Partido dos Trabalhadores oficializa, apoia a candidatura, para a pré-candidatura para poder, né, de fato, apresentar a federação, é um passo, sim, muito importante, principalmente porque, como bem disse, e é importante deixar aqui evidente, eu não sou um herdeiro político, né? Eu não sou uma pessoa que veio estruturada, que é rica, muito pelo contrário, né? Eu sou fruto de neto de uma lavadeira, fruto de ex-empregada doméstica, de trabalhadores e trabalhadoras que, de fato, me colocaram no mundo no intuito, inclusive, de fazer com que a gente pudesse modificar não só a realidade da nossa família, mas agora, principalmente, a realidade do povo. E é por isso que eu fico muito feliz com a aprovação unânime do Partido dos Trabalhadores, acreditando nessa pré-candidatura, vindo da periferia e tendo, de fato, a possibilidade da gente poder dialogar com os povos da nossa cidade. Então, agradecer ao meu partido e apresentar essa pré-candidatura à federação aqui na nossa cidade. Algo que é inevitável também aqui falar é sobre muitas coisas que vieram à tona ontem, né? Ontem foi o dia onde mais de 6 anos após uma morte, né, que foi mandada, matada, que culminou na morte de Marielle e de Anderson, a gente pôde descobrir, né, quem são os mandantes, quem esteve por trás desse crime que chocou o Brasil, né? Há quem diga que muitas pessoas acreditam que não se tinha dimensão de que esse caso tomaria essa proporção. Muito pelo contrário, eu acredito que se tinha sim a dimensão. O que se tinha, na verdade, era a certeza da impunidade. E nos autos a gente pôde perceber, inclusive, isso, né? Ser uma mulher negra na sociedade já dá legitimidade para que muitos homens poderosos que estão no poder se sintam donos não só daquela vida, não só daquelas pautas, não só de uma sociedade onde a gente vê que a justiça está intrinsecamente ligada à própria criminalidade, à própria milícia,
ao que se é uma estrutura onde beneficia e principalmente se articula com poderosos que não têm o mínimo de entendimento do que são esses espaços em benefício da justiça cidadã. É muito vergonhoso, não só para o estado do Rio de Janeiro, mas para o Brasil, perceber que esse tipo de mandante tinha gente envolvida no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, delegados, deputados, parlamentares, policiais, milicianos, pessoas que deveriam servir à sociedade. E essa certeza da impunidade só era possível, inclusive, também porque era uma mulher que veio da periferia e que se acreditava que todos os tipos de caminhos a se buscar uma justiça daria em nada. É muito triste, Denise, a gente poder recapitular a história e ver que o delegado que assumiu o caso no dia posterior foi o mesmo autor do livro Quem Mandou Matar Marielle Franco. É de uma insanidade, é de uma certeza, de uma narrativa fajuta que mata, que persegue, que precisa, sim, cada vez mais ser destrinchada. De forma alguma, eu quero tornar esse caso que chocou o Brasil sobre mim, principalmente porque eu tenho muita responsabilidade no que eu falo. Mas, desde que eleito eu fui, eu sempre ouvi, e ainda ouço até hoje, pessoas chegando até mim e questionando: tu não tem medo, Vinícius, de se tornar uma nova Marielle, não? Isso é algo que eu ouço desde que fui candidato. Isso é muito importante, porque eu percebo que na política a gente tem vários perfis de pessoas que ocupam esses espaços. Mas quando a sociedade ela percebe que tem perfis de pessoas que defendem a classe trabalhadora, que defendem os movimentos sociais, que defendem a moradia, que combatem a desigualdade, que tem a coragem de enfrentar e de discutir para que a gente avance, o receio ele é eminente. E é um receio porque se percebe que quem se levanta para defender o povo tem o alvo na testa. E é por isso que constantemente eu sou questionado, mas isso não é sobre mim. Isso é todas as pessoas que se colocam de maneira corajosa a defender a classe trabalhadora. É importante aqui afirmar que muito do que a gente pode entender era de que era uma disputa territorial. Territorial porque até hoje a gente não passou por uma reforma agrária. Até hoje esse Brasil, a terra é dominada, inclusive, por todos os herdeiros da ditadura, por criminosos, milicianos, gente que tem o poder em suas mãos para poder determinar quem pode viver e quem pode morrer. Uma coisa é certa nessa sociedade: todos nós iremos morrer. Isso é o maior fato humano que todos nós sabemos. A única certeza é que acordamos cientes. Agora é importante que a gente possa perceber como é que a gente vai morrer. É claro que, diante de tantas lutas, a gente tem sempre o respaldo, o receio, o cuidado, evidentemente, com o nosso corpo, com a nossa dignidade, porque não se pode lutar no caixão. E é importante que a gente possa ter a coragem de entender que não só a morte de Marielle, mas a morte de muitas pessoas é dada através da luta, do compromisso social, da responsabilidade numa transformação de uma sociedade que é pautada na desigualdade. Desigualdade essa que mata as pessoas que estão nas favelas, que estão nas periferias, que não têm casa, que não têm um alimento. Porque a política brasileira ela é estruturada na desigualdade. O projeto que mata o povo cotidianamente, e esse povo é o povo trabalhador, é um projeto de fome. A miséria, ela é todos os dias instrumentalizada para poder manter as pessoas nas mesmas posições, para manter o povo inerte, sem reconhecer que a gente só vai transformar esse país lutando. É por isso que quando eu escuto se eu não tenho medo de morrer, eu respondo que eu tenho medo de morrer. Mas se for para morrer, eu irei morrer lutando. Eu irei morrer acreditando nos meus ideais. Porque não se
pode se acovardar diante de pessoas que são herdeiras de criminosos, de cretinos, de covardes, que se instrumentalizam da periferia, do povo pobre e que não tem nenhum pudor para poder transformar essa realidade. Eu sou fruto de Marielle Franco, assim como muitas pessoas se levantaram para poder dizer que basta esse tipo de impunidade, basta esse tipo de violência, basta um país que não respeita as lutas políticas, coletivas, os movimentos sociais, as pessoas que sabem o que é desigualdade e que não aguentam mais ser agonizadas, mortas, diante de um Estado que, ao invés de lutar em benefício do povo, se instrumentaliza para fundamentar um crime tão bárbaro. Então, em nome de Marielle Franco, em nome de Anderson, mas principalmente em nome de cada trabalhador e trabalhadora, de cada ativista, de cada pessoa que sabe da responsabilidade de um país que amargura cotidianamente a sua desigualdade, que nos levantemos e que não nos acovardemos, porque combinaram de nos matar e nós combinaremos de não morrer. Marielle e Anderson vive hoje e sempre. Muito obrigado. Próximo orador, vereador Jojó Guerra. Tem 15 minutos, vereador. Ok, som. Obrigado. Bom dia a todos, a todas. Quero aqui agradecer a Deus por esse momento, mais uma vez. E no meu tempo, senhor presidente, estarei passando para o senhor 5 minutos. Eu quero aqui solidarizar com a fala de Vinícius a respeito da vereadora Marielle, né? E é muito importante essa fala do Vinícius, porque a gente, como parlamentar, né, na nossa situação como vereador, representante do povo, representante das periferias, do subúrbio, realmente, Vinícius Castelo, a gente sofre essas situações, né? A gente são perseguidos. Como a gente tem sido agente da oposição, a gente vai fazer nosso trabalho, nosso dever, nossa obrigação, e muitas vezes, né, a gente são afrontado de uma forma verbal, uma forma intimidando a gente. Eu tenho sofrido isso também, Vinícius, na minha representação, que a minha representatividade é justamente pelas pessoas o qual eu represento, que é o meu dever e minha obrigação. E muitos que estão aí com o prefeito da cidade de Olinda, né, são pré-candidatos, e se acham no direito de querer nos coagir das nossas obrigações, né, de nos reprimir, porque a gente está representando os problemas que tem as comunidades, a dificuldade, as faltas. O que está acontecendo aqui hoje, como foi representar o RDQ aí, com muitos valores, e a gente não vê esses valores aplicados justamente na secretaria como deveria ser. Mas, infelizmente, a gente vive isso. Mas eu me solidarizo justamente com toda a família de Marielle, com Anderson, porque foi um crime covarde, e a gente não vai admitir isso, que a gente, como parlamentar, representando as pessoas, a gente nos deram o voto da confiança democraticamente, justamente para isso. E a gente não vai admitir isso nem no Rio, nem em Olinda, nem em outro lugar. A gente está na nossa obrigação, sim, de representar as pessoas. Dos demais, a minha fala hoje vem aqui, falar sobre a minha comunidade. Eu fico muito triste, eu nem pedi a fala, né, para questionar o secretário, que a gente sabe que é tanto valores, tanto dinheiro, Vinícius, Labanca, aplicado aqui no município, a renda tem aumentado no nosso município, e a gente não vê, gente, pelo amor de Deus, a gente não vê esse dinheiro direcionado como deveria, justamente para as secretarias de serviços públicos, da saúde, da educação. É terrível. Esse final de semana, para mim, foi muito puxado.
com tantas situações, né, de calamidade pública. Jorge Guerra e sua equipe esteve lá no cemitério, Vinícius, de Beberibe, e a gente ali fizemos um vídeo. Gente, é uma falta de humanidade, é uma falta de respeito. Eu não sei até onde vai, né, essa administração aqui do nosso município, com tanta falta. É a tristeza. O vídeo que eu fiz lá no cemitério de Beberibe, terrível, terrível. Escarnecedor. A gente encontrou ossos expostos, o mato acima, quase 60 centímetros da minha perna, o mato, simplesmente o mato, que não tinham nem equipamento, Vinícius e Labanca, para pelo menos, gente, capinar um cemitério. Eu não sou homem de inveja, meu pai não me ensinou isso, quem tem inveja não tem capacidade. Mas eu fico com inveja às vezes quando eu vou no cemitério de Santa Amaro, eu já estive lá alguns dias, né, várias vezes, eu fico admirando ali, né, muito organizado, tudo, não é só pintado não, é organização. Poxa, e a gente não consegue aqui, a renda do município tem aumentado e a gente não vê esse dinheiro direcionado justamente para os cemitérios aqui, tanto de Beberibe quanto de Guadalupe, e a gente não vê nenhuma ação, nenhum movimento em favor das famílias que têm os seus entes queridos muito tempo perto dele, e na hora de ir embora, quando chega lá para enterrar seu ente querido, é uma situação precária, desumana, sem respeito. Gente, a gente tem que parar isso. A gente da oposição, a gente tem feito nosso trabalho, né, tanto eu como Vinícius Castelo, como Dete Silva, Labanca. A gente tem reivindicado sim, gente, o que tem que ser feito pelas pessoas, porque a gente vê o descaso, a falta de respeito dessa gestão, né, escarnecedora mesmo, é a falta de humanidade, Labanca, o que está acontecendo no cemitério, tanto de Beberibe, como esse qual eu estou falando, quanto o de Guadalupe. Tem um muro lá ao redor das casas que caiu faz mais de 2 anos. Prometeram fazer até hoje. Agora isso com pessoas de idade, pessoas acamadas. Eu visitei essas casas ao redor do cemitério. Pessoas especiais, com muitas baratas, gente. Muitas baratas. Escorpião. E ninguém sensibiliza, a gente vem fazendo requerimento, a gente faz ofício, vai à secretaria e a gente não somos atendidos. A gente somos aqui dessa casa muitas vezes desrespeitados, porque pedido de informação não chega em nossas mãos. O que a gente tem a fazer agora é unir as forças e ir para o Ministério Público. É isso que tem que ser feito. Então, fica aqui meu repúdio, minha indignação por essa gestão desqualificada, que um simples cemitério, né, que nem se compara com o tamanho dele com o cemitério de Santa Amaro, tão pequeno, mas tão desorganizado, né, e com muita falta de humanidade. Então a gente está entrando com pedido de informação, a gente vai acionar sim o Ministério Público, porque o que está acontecendo ali no cemitério de Beberibe não pode acontecer mais. Eu não sou responsável, tanto eu como os demais vereadores já foram lá em Beberibe, já foram em Guadalupe, denunciando. A gente não temos culpa, senhor cidadão olindense, tanto eu quanto Labanca, Vinícius Castelo, Dete Silva, até o próprio Jesuíno nos ajudou muito nessas questões, e a gente sabe que a nossa obrigação a gente tem feito, mas muitas vezes somos generalizados com essa má administração da cidade de Olinda sobre o cemitério de Beberibe. Outra situação que Jorge Guerra quer falar aqui publicamente, que há também um descaso sobre a iluminação pública da nossa cidade de Olinda. Eu sei que tanta gestão, tanta gente que é oposição, quanto nosso vereador aí da situação do prefeito, tem sofrido. A gente vê eles na rua tentando acender as luzes e não consegue. De que forma? Todo cidadão olindense pode ver na sua conta de energia, a gente paga a taxa de iluminação. Se a gente paga a taxa, além como cidadão olindense, que a gente já paga nossos impostos, ainda tem a taxa, que é um absurdo, né, que houve um acordo entre a Prefeitura da cidade de Olinda com SCGU, né, com a ANEL Energia, deles dar manutenção e dar atenção. O que é que está acontecendo, gente? A gente aprovamos aqui o PPPP, da iluminação de LED aqui para o nosso município, sem nenhum problema, porque a gente realmente quer uma qualidade de vida para as pessoas, a gente quer uma segurança, a gente quer o direito de ir e vir, das pessoas caminharem à noite, nos calçadão, em seus bairros. Mas o que é que está acontecendo?
Jojo Guerra tenha solicitado aqui essa casa, que esse projeto ele é muito importante para toda a cidade, né? Que a gente sabe que todo olindense paga seus impostos. E não fomos atendidos. Quero ressaltar aqui o bairro, a periferia a qual eu represento, Águas Compridas, todo o bairro circunvizinho, Caixa d'Água, Coabacaxi, Águazinha, Sapucaia, uma parte de Peixinhos, e Alta Conquista, são tantos bairros, né? E a gente tem solicitado aqui que esse projeto começasse de dentro para fora. De que forma? Começando nas periferias, no subúrbio, onde já tem a iluminação precariadíssima, né? E a gente sabe a dificuldade que temos lá. A gente sofre assalto, violência, tráfico. Então é muito difícil. O que aconteceu? O prefeito da cidade de Olinda ele achou por bem de começar justamente no bairro que já tem a sua própria iluminação, não de LED, mas branca. E deixa a gente triste, porque a gente representa as comunidades muito carentes com toda essa necessidade que eu falei. Mas além do mais disso, o que é que está acontecendo? Estão colocando a lâmpada de LED, graças a Deus, depois de quase 2 anos, né? Agora que está sendo papel, porque a gente está no ano eleitoral, eu vejo dessa forma, porque se tinha o dinheiro, já estava tudo aprovado, e não começou lá atrás, então eles deixaram para o ano eleitoral. Que é triste isso, né? São políticas covardes, políticas que, ao invés de pensar na segurança, na mobilidade das pessoas, eles pensam em si próprios para barganharem. E além de estar colocando essa lâmpada de LED nos bairros, como eu já falei, o que é que está acontecendo? Os demais bairros, qual eu falei aqui, Caixa d'Água, Coabacaxi, Passarinho, Alta Bondade, Corgo da Bondade, Corgo do Abacate, toda Águas Compridas, Alto Cajueiro, Alto Sol Nascente, Alta Conceição, toda Alto Conquista, Alto Nova Olinda, Alto Redenção, Biino. Gente, é muito bairro. Águazinha, Sapucaia, e uma parte ali de Tamandaré, Peixinhos. Esse pessoal está à mercê de uma prefeitura que também não tem compromisso com esses moradores, os quais eu represento. E a gente fica triste, porque estão botando as lâmpadas de LED, porém não estão dando assistência a esses bairros, das iluminações precárias que já tinham. Então, a gente está fazendo um levantamento com o meu pessoal do gabinete, que a gente não fica parado, a gente representa justamente essas pessoas, e a gente já vai para mais de 300 postes e lâmpadas apagadas. A gente está fazendo aí um levantamento, veja a deficiência que está tendo essa gestão em questão de iluminação pública, o qual você, seu cidadão olindense, paga seu imposto, o imposto que é obrigatório do município, ainda paga a taxa de iluminação. Então, é um descaso total dessa prefeitura da cidade de Olinda com as pessoas, o quais a gente representa como vereador. E a gente, para acender uma lâmpada, é a maior dificuldade, mesmo os cidadãos olindenses pagando suas taxas. Então, fica aqui também meu repúdio, minha indignação pelo descaso que está tendo. Mas a gente vai chegar lá, que o grupo de oposição vai entrar assim no Ministério Público, já que ele não atende nossos pedidos, nossas solicitações, a gente vai entrar assim no Ministério Público. Porque as periferias, os becos, vocês não imaginam as ladeiras, as escadarias com mais de 120, 180 degraus, que está lá com os postos apagados, não tem corrimãos, e as pessoas têm que subir tateando, feito gato, tateando, botando a mão nos degraus para poder subir, porque nem iluminação tem direito. Então, Jojo Guerra assim está pontuando isso aí para a gente fazer todo esse levantamento. Vou fazer o requerimento, o ofício, porque não adianta eu fazer agora, para a gente ter um número exato para isso, e a gente vai estar fazendo, e vai estar apresentando aqui nessa casa, vai estar apresentando a Secretaria de Serviços Públicos, e a gente vai pedir também um pedido de informação, porque com tanto dinheiro que, independente do imposto que o cidadão já paga, a gente sabe que tem o imposto que a gente paga da iluminação, e a gente não vê isso acontecendo nos nossos bairros, na nossa periferia. Então é um total descaso dessa gestão, desgoverno que está acontecendo. O outro ponto que eu estou levantando aqui é sobre a drenagem. E depois de muito tempo, muitos vídeos eu joguei fazendo ali naquela bacia ali da Perimetral, quero aqui agradecer a Secretaria de Serviços Públicos de Odin Neves, que graças a Deus foi atendido o pedido de Jojo Guerra. Como eu falei no meu vídeo, esqueçam Jojo Guerra, olhem para as pessoas que vocês têm prejudicado, o quais a gente tem a obrigação de representar. E depois de quase 3 meses, ou mais de 3 meses,
eu acho quase 4 meses praticamente. E a gente relutando para ser dragado aquela bacia, e esse final de semana, entre a quinta e sexta-feira, foi dragado. E a gente sabe que tem que fazer o conjunto da obra, não só ali na bacia, como o outro lá que dá acesso para o Rio Beberibe, como os demais canais que recebem água de Sapucaia ali através da perimetral e do bairro ali do Cidetran e da subestação, que também tem invadido a casa das pessoas. Então é um conjunto. Eu desejo que seja feito o conjunto da obra, não só ali, porque estava realmente um descaso. E a gente está pontuando. Os demais, a gente vem falando também sobre as drenagens dentro das comunidades de Sapucaia, que tem um canal extenso, que começa um canal ali no Rio Beberibe, no Rio Lava Tripa, o Rio de Águas Compridas, que a gente chama Rio Lava Tripa, até o Barreirão de Sapucaia, né, que sai cortando esse bairro todinho, dá mais quase 3 quilômetros, praticamente, ou 2,5 km. E a gente também está necessitando, sim, dessa limpeza do canal. Não é tirar o lixo, não, nem tirar os capim. É realmente abrir o canal como se deve, para poder a água escoar e deixar de invadir a casa das pessoas. O Rio Lava Tripa também está um descaso. A gente precisa também que esse projeto, a Operação Inverno, ele entre dentro do Rio Lava Tripa, começando ali da Bacia no Tão, até o Córrego da Bondade, o qual também a gente representa, sem nenhum problema, que é um rio que corta todo o bairro de Águas Compridas, recebe toda a água do Alto da Bondade, do Alto Cajueiro, do Alto Nova Olinda, do Alto São Vicente. Veja só a quantidade de água que esse rio recebe, mas nunca teve a manutenção. Foi quando o João Guerra desenvolveu esse projeto em 2020, eu não era nem vereador, com a nossa solicitação à prefeitura, fomos atendidos e a gente conseguiu com 10 homens, que era para ter sido 20, mas mandaram 10, a gente se uniu e graças a Deus a gente fez esse projeto. Mas até hoje não foi repetido esse projeto. É uma vergonha para essa prefeitura da cidade de Olinda, ela não ter esse compromisso, esse comprometimento com as pessoas, né, pelo menos de fazer um projeto direcionado, isso aí anualmente, né, para fazer um cadastro, como está acontecendo em várias barreiras, que essas pessoas todo ano tem que estar ligando para a prefeitura da cidade para ser colocada a lona. E é um descaso também, então a gente vê Recife já com a Operação Inverno de lona, de limpeza de canais, de bacias, de drenagem a macro e a micro. Em Olinda a gente vê eles salteando, né, fazendo uns pontos aqui, um ponto ali. É vergonhoso para a nossa cidade de Olinda, a gente está na boca do inverno, como aconteceu agora, né, no sul do país. 16 pessoas morreram, tem 6 desaparecidas em Vitória Espírito Santo. É isso que a gente, como vereador, representa as pessoas, para que isso não venha acontecendo na nossa cidade de Olinda, que a gente sabe que é uma cidade problemática, de alto relevo, a gente sabe que tem muitas barreiras, muitos canais, e a gente não vimos ainda essa ação operacional de inverno na cidade de Olinda, e é um descaso, né, como a gente sabe que o prefeito da cidade teve na rede Guararapes, falando que tinha começado mais ou menos 15 dias atrás, que tinha começado a parte de macro e micro na cidade, e não começou nada, está salteado, não tem nada planejado, não tem o cronograma que passa para o vereador, que a gente possa passar para a comunidade que vai ser feito. Então fica aqui a minha indignação sobre a drenagem da cidade de Olinda, sobre o cemitério de Beberibe, de Guadalupe, o descaso, a falta de respeito, a falta de humanidade, e o descaso da iluminação, que a gente está pontuando isso aí. Os demais, só peço desculpa, porque o nosso papel de vereador, tanto eu como os demais vereadores aqui, tem feito aqui, reivindicando o direito dos cidadãos olindenses. Nosso papel aqui, eu sei que não é só o João Guerra, como os demais vereadores, tanto oposição como situações, tem lutado, tem brigado por vocês, cidadão olindense. Mas a gente, infelizmente, a gente depende do Poder Executivo. O Poder Executivo é aquele que executa. A gente, como legislativo, a gente representa os problemas que tem as comunidades. A gente está aqui para legislar a lei. Agora, para fazer, tem que ser o prefeito, como eu vou falando nos meus vídeos. Quem tem que fazer é o prefeito, sim, da cidade de Olinda, até porque dinheiro tem demais aí. Só está faltando uma boa administração. E eu sei que, futuramente, futuro prefeito, o prefeito dessa cidade, vai ter uma dificuldade tremenda, mas a Câmara vai estar aqui, junto e unida, em pró desse novo gestor, dessa nova gestora, para a gente ter uma Olinda melhor e inovadora, não passiva, não
mantendo do jeito que está. A gente pensa em inovar Olinda, como está acontecendo na cidade de Recife. Mas a gente estamos atentos a isso, a fazer nosso trabalho. Muito obrigado, senhor presidente. Desculpa a todos. Um abraço. Muito obrigado. Próximo orador, o vereador Tony Magalhães. Dispensou. Próximo orador, o vereador Misael Prestanista. Próximo orador, o vereador Jesuíno Araújo. Senhor presidente, bom dia a todos e a todas. Quero aqui fazer um convite a todos os vereadores e a todos que estão nos assistindo. Hoje será o lançamento lá no Palácio, lançamento do Governo do Estado, Mães de Pernambuco. Vai dar um auxílio de R$300 a mais de 100 mil mães com filhos até 6 anos. Então, eu já coloquei no grupo e aqui estou colocando esse convite para que vereadores possam se fazer presente lá no Palácio Campo da Princesa a partir das 15 horas da tarde. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo orador, o vereador Vladimir Labanca, 5 minutos do tempo do vereador Jojo Guerra. Bom dia a todos e a todas, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. O que me traz aqui, senhor presidente, é com relação à prestação de contas. Infelizmente, eu não estava no momento que foi encerrada a prestação de contas para perguntar o resto a pagar que ficou dessa prefeitura. A gente viu aí que teve queda de receita, mas teve muita incrementação de receitas durante esse ano de 2023. A receita, na realidade, ele aumentou para 1 bilhão e quase 9 milhões. E a gente vê a prefeitura devendo. Onde eu chego, aí os próprios funcionários da prefeitura relatam atraso de pagamento. As empresas também, quando a gente conversa com o empresário que a gente encontra aí no shopping, na rua, a mesma coisa, atraso de pagamento 3, 4 meses. Isso é todas as empresas que prestam serviço na cidade de Olinda. E isso nos deixa preocupados, porque é uma prefeitura que esse ano de 2024, só se ele não pagar a ninguém, vai ter recursos para conseguir cumprir os compromissos até o final do ano. Estamos vendo já a máquina inchada de novo. Eu acho que mais de 400 milhões gasto com pagamento de folha. Nada contra, porque a gente precisa gerar emprego, mas a prefeitura tem que contratar de acordo com a sua capacidade. E não existe essa capacidade hoje para estar contratando, a não ser que não pague a ninguém. A gente vê aí a prefeitura extremamente desorganizada. A empresa Ceres tem aí funcionários sem receber há quase 3 meses. Quando completa 3 meses, paga 1. Isso é relato dos próprios trabalhadores dessa empresa. A AJ está mais de 3 meses sem receber e paga com recursos próprios, tentando cumprir os seus compromissos lá, atrasando pouquíssimo, mas está com uma dívida grande. A empresa do Vieira também, a mesma coisa, situação difícil, mais de 4 meses sem pagar, perca de contrato. É muita irresponsabilidade desse prefeito. Infelizmente, é um prefeito que descontrolou as contas públicas e isso aí preocupa, porque a próxima gestão vai pegar um buraco muito grande. Grande de verdade, Jojo Guerra. Então, infelizmente, na hora que eu ia fazer a pergunta, que ele acabou aqui, eu não estava aqui para fazer a pergunta, para saber
quanto a prefeitura deixou de pagar em 2023. Queria endossar as palavras de Jorge Guerra sobre os cemitérios. O cemitério de Olinda está abandonado. Um cidadão que se diz cristão, né? Ele não tem a menor preocupação, porque a gente já vem avisando a situação, denunciando isso aqui há 2 anos, e a gente não vê uma preocupação nenhuma. No mínimo, poderia chamar os vereadores da oposição e dizer, já que vocês estão reclamando, que não é a gente que reclama, é a população que reclama. A gente está representando eles. Já que vocês estão reclamando, veja se arruma recurso para fazer, né? Mas é um prefeito que, quando os vereadores arrumam recurso, ele não gasta para aquilo que vai ser aplicado. Jorge Guerra é um exemplo disso aí, está com a caixa d'água para construir lá no Alto Cajueiro, e a prefeitura emperrando, prejudicando os moradores por conta de briga política. Infelizmente, é o que acontece com essa gestão. É uma gestão que não é parceira de ninguém. Não tem a confiança de nenhum deputado. Todos os deputados que eu converso, inclusive, escuto falar, até os deputados que ele apoiou, não tem a confiança, porque é uma gestão que não tem palavra, que não tem poder de execução das emendas. Então, os cemitérios é um abandono, é uma nojeira, né? Não é por falta de recursos não, porque a gente está aqui para ajudar, e eu tenho certeza que não é só os vereadores da oposição, mas todos os 17 vereadores que forem convocados para uma justa causa, como é os cemitérios, eu tenho certeza que eles iam viabilizar recursos através dos seus deputados. Então, Jojo, infelizmente a gente vive um problema grave na cidade de Olinda, em todos os sentidos. Um apagão, a empresa de iluminação com as contas atrasadas, né? Aí faz um trabalho uma semana, diminui o ritmo para ver se recebe. A mesma coisa a limpeza. Se a gente for olhar direitinho, em vários pontos de sujeira dentro da cidade. E olhe que essa casa aqui deu um aval aumentando a taxa de limpeza. Não eu não votei a favor, mas a maioria aumentando a taxa de limpeza para essa prefeitura, com a finalidade de acabar com esses lixos que eles não fazem o recolhimento como deveria fazer, né? Ponto de lixo em todos os lugares, a coleta manual em pouquíssimos lugares, vários becos, vielas, sem coleta manual, e isso aí prejudica a população, prejudica a saúde da população, mas não tem outro motivo. O motivo é porque a prefeitura não tem condições de pagar em dias esses trabalhadores. E para encerrar, eu fico feliz. O vereador Vinícius Castelo falou aqui que a justiça veio no caso Marielle, né? A gente viu que como é a máfia no Rio de Janeiro, né? Uma pessoa que é conselheiro do Tribunal de Contas, um outro deputado federal, impunes nessa situação até agora, até chegar a Polícia Federal para desvendar a situação de uma pessoa que estava lutando no dia a dia lá na periferia, das pessoas mais pobres, e estava fazendo uma educação social que tem que fazer mesmo. Tem que dizer quem presta, quem não presta e o que é que eles fazem. Então, a gente fica feliz porque não houve impunidade. E a gente viu um deputado federal e um conselheiro do Tribunal de Contas, que é coisa difícil de acontecer, serem presos. Então, o caso Marielle solucionado, né? Em parte, que eu acho que ainda tem mais gente envolvida, que vai aí desabar, né? Mas a gente conseguiu, o governo, a Polícia Federal, conseguiu colocar na cadeia 3 integrantes intelectuais desse assassinato brutal, covarde, porque eles vão por trás, eles não vão pela frente, eles não avisam,
né? Então, para mim, isso é covardia. E a covardia é a pior coisa que existe. Porque quando a pessoa sabe que alguém quer pegar, quer matar, aí vai tomar as medidas cabíveis para isso não acontecer. Vai ter enfrentamento. Ou então vai alertar as autoridades para lhe proteger, coibir esse tipo de violência que foi cruel. A jovem vereadora, né, guerreira, que vinha crescendo na política, ser assassinada no melhor do seu momento político. Então, vai ao nosso voto de aplauso, né, nosso reconhecimento ao trabalho da Polícia Federal, colocando na cadeia essas autoridades que não merecia estar representando o povo do Rio de Janeiro. Obrigado, senhor presidente. Vou fazer a verificação de vereadores presentes. Vereadores presentes: Tostão de Olinda, Irmão Biá, Bruno de Melo, Denise Almeida, Everaldo, Misael Prestanista, Jesuína Araújo, Flávio Nascimento, Jojó Guerra, Ricardo Souza, Saulo Holanda, Biai, Tony Magalhães, Vinícius Castelo e Vladimir Labanca. Com 15 vereadores, declaro aberto a ordem do dia. Tem 11. Tem que ter mais um. Vai. Peço ao vereador Ricardo Souza que faça a leitura dos requerimentos. Requerimentos para a ordem do dia da 6ª sessão ordinária, 18 de março de 2024. Requerimento 123, 2024, do vereador Jesuína Araújo. Requer audiência pública em alusão ao Abril Azul, mês de consciência do autismo. Em discussão, o autor vai discutir. Senhor presidente e senhores vereadores, a gente apresentou esse requerimento para que a gente possa, no mês de abril, a gente poder fazer uma audiência pública, alusão ao mês do autismo, né, que vai ser comemorado no dia 2, agora de abril. Então, peço aos novos colegas para que a gente possa aprovar, para que a gente possa estar justamente fazendo esse evento com as mães atípicas aqui do município de Olinda, várias mães atípicas, de vários grupos, né, de mães atípicas, para que a gente possa estar aí junto com elas. Dia 13, tem uma grande caminhada na Orla de Olinda, também em comemoração a essa data, né, conscientizando as pessoas na questão do autismo. Então, eu peço aos colegas que a gente possa estar votando para que no dia 24, às 10 horas, a audiência aconteça através do Abril Azul. Obrigado, senhor presidente. Ainda em discussão,
Não havendo quem queira discutir, em votação. Quem concorda, permaneça como se encontram. Aprovado. Próximo requerimento. Requerimento 126. Os dois requerimentos estão prejudicados, senhor presidente, porque a autora está ausente. Então, decreto. Projeto de Decreto Legislativo 30/2023. Autor, vereador Vladimir Labanca, com sede de cidadão de Olinda, senhor Carlos Ivan da Silva Moraes. Em discussão, o autor vai discutir. Senhoras e senhores vereadores da cidade de Olinda, a gente apresenta ao título de cidadão a Carlos Ivan da Silva Moraes, mais conhecido popularmente como Mineirinho. Nasceu em Minas Gerais, no estado de Minas, e está aqui há mais de 30 anos, morando em Olinda. Inclusive, foi candidato em 2000 pelo PTdoB a vereador, teve meu voto na época, não conseguiu se eleger vereador, quem se elegeu na chapa foi Amadeu nessa eleição, mas é uma pessoa que escolheu Olinda, que vive Olinda, que defende Olinda, tem um programa de televisão que é muito visualizado nos domingos, 7 horas da manhã começa, então a gente pede o voto de cada um de vocês, em reconhecimento a Carlos Ivan Mineirinho como cidadão olindense. Obrigado, senhor presidente. Ainda em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, como se trata de um título de cidadão, voto nominal. Favorável, presidente. Vereador Tostão de Olinda, como vota favorável? Já votei. Irmão Biar. Voto antes de perguntar. Favorável. Bruno de Melo. Favorável. Denise Almeida. Favorável. Everaldo Silva. Favorável. Felipe Nascimento, ausente justificada. Favorável. Favorável. Bruno Araújo. Favorável. Flávio Nascimento. Jojó Guerra. Favorável. Dete Silva, ausente. Ricardo Souza, favorável. Paulo Holanda. Favorável. Biai, ausente. Tony Magalhães. Favorável. Vinícius Castelo. Favorável. Vladimir Labanca. Queria agradecer o voto dos companheiros e companheiras e voto favorável. 13 votos favoráveis e 4 ausências, senhor presidente. Aprovado. Próximo projeto. Projeto de Decreto Legislativo 1/2024. Autor, Flávio Nascimento. Está prejudicado pela ausência do proponente, senhor presidente. Projeto de Decreto Legislativo 2/2024. Autor, vereador Jesus Araújo. Concede a medalha de mérito a Luiz Magalhães à senhora Maria Margarete Oliveira Cavalcante Araújo. Em discussão, o autor vai Discutir, senhor presidente. Senhor presidente, Maria Margarete, ela é escritora, nasceu na cidade do Lagoa do Carro, em Olinda, ou em Pernambuco, e tem um trabalho exemplar aqui, um trabalho em várias comunidades carentes, um trabalho filantrópico, e a gente quer poder estar homenageando ela, poderia estar homenageando nesse mês das mulheres, né, no mês de março, e peço a todos os colegas para que a gente possa votar nessa medalha de mérito a Luísio Magalhães. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação.
Em votação, quem concorda? Então, nominal a votação. Nominal. Decreto legislativo. Como vota o vereador Tostão de Olinda? Favorável. Medalha Luiz Magalhães. Irmão Biá. Favorável. Bruno de Melo. Favorável. Denise Almeida. Favorável. Everaldo Silva. Favorável. Felipe Nascimento ausente. Misael Pressionista. Favorável. Jesus Araújo. Favorável. Jojo Guerra. Favorável. Dete Silva ausente. Ricardo Souza. Favorável. Saulo Holanda. Favorável. Biai ausente. Tony Magalhães. Favorável. Vinícius Castelo. Favorável. Vladimir Labanca. Parabenizar o vereador pela iniciativa e voto favorável. Votos favoráveis e 4 ausências, senhor presidente. Aprovado. Encerrado a ordem do dia. Encerro a sessão. Antes de encerrar a sessão, a pedido de alguns amigos aqui, vereadores, e da Prefeitura, amanhã tem um ato de filiação de Mirela Almeida, do PSD. Todos estão convidados. Vai ser no auditório do Colégio São Bento, às 15 horas e 55 minutos. Quem for aí de... Obrigado. Então encerra a próxima sessão. Encerro esta sessão e convoco a próxima para o dia 2 de abril, no horário regimental, na terça-feira. Obrigado a todos e fiquem com Deus.